Today is Darwin's Day. Hoje é dia de Darwin. Dia de Darwin, 12 de fevereiro, Dia Internacional, aonde se comemora aniversário de Darwin. Pô, o cara faz, aniversário aí. Quer dizer, ele já morreu há um tempão, mas essa data é comemorativa. E aí, cara, é comemoração no mundo inteiro. Você se veste de macaco, tem gente que faz jantar, toma sopa em homenagem à sopa primordial. Tem encontros em universidades, encontros no bar com cientistas ou até mesmo pessoas que são entusiastas da ciência, assim como você, meu caro espartano ou espartana aqui do canal, também entusiasta da ciência. Pois é, hoje é dia de comemorar, sim, mas claro, infelizmente não é só comemoração, né? Também temos que lutar. Você vê, por exemplo, o Brasil caminhando para uma teocracia Mad Max. Pois é, olha o nosso presidente da CAPES, que é declaradamente adepto de pseudociência. Putz, bom, vamos falar um pouquinho sobre isso tudo, né? Darwin's Day e o que a gente tem que melhorar. Então, eu sou o biólogo Henrique, se inscreva aqui e vem comigo, bora! Sol cruel! Pelas barbas de Darwin. Eu não preciso dizer que eu fiz biologia, obviamente, óbvio, não tem nem que ver que foi por causa de Darwin. Eu fui ler Darwin e entendi como funciona a evolução e eu sou um apaixonado pelos animais, pelas plantas, pela ecologia, pelo mundo natural, assim como você que assiste o canal também é. Mesmo que você não faça biologia, você também é um entusiasta da ciência, senão você não estaria aqui no canal, né? Afinal de contas, você estaria fazendo o quê? Né? Não tem o menor sentido. Então, meu bom espartano e a minha boa espartana of science, hoje é dia dele. Hoje é dia de comemoração, Darwin's Day. O mundo inteiro comemora, tá? É mó barato porque um monte de tipos de encontros são feitos. Eu, infelizmente, tentei fazer aqui em Macaé, tentei juntar uma galera, mas caramba, as aulas ainda não começaram na universidade, então ficou um pouco mais difícil, né? E cara, pô, todo mundo trabalha, né, meu irmão? Todo mundo trabalha, realmente é complexo. Mas eu pretendo, assim que eu tiver mais inscritos aqui no canal, no ano que vem, Darwin's Day, fazer uma comemoração bacana, né? Para que todo mundo se reúna, para que se faça palestra, para que se faça evento, para que se discuta numa mesa, não tem problema, pode ser uma mesa de bar, eu me sinto muito à vontade no boteco. Mas é fato que em todo lugar do mundo se reúnem, tem pessoas que ganham fantasias de macaco, é muito barato, em cada lugar tem a sua comemoração, de repente a gente pode fazer vestido de homens e mulheres das cavernas, mas é legal para discutir a importância da teoria da evolução e o quão significativa é a teoria da evolução, visto que o Darwin, né, ele é o cara, ele é o símbolo da teoria da evolução, e é claro que ele não é sozinho aí, você tem que lembrar de Wallace, você tem que lembrar daquele muçulmano que já tinha pensado como a seleção natural funcionava, bom, pelo menos é o que dizem, eu nunca consegui ler o escrito em árabe, para assim ter a certeza absoluta, mas é o que a galera está falando, então vou dar aqui o meu benefício da dúvida, o crédito. Eu tenho que estudar um pouco melhor sobre esse muçulmano que já tinha há 1000 anos antes uma leve ideia de como funcionaria a seleção natural. Mas é bom lembrar de todo mundo que participou disso tudo, inclusive, por exemplo, de Lamarck, pois ele já entendia que a evolução funcionava, só não sabia como. E é claro que o nosso querido e bom velho Darwin e suas barbas brancas foi o cara que trouxe, olha, a evolução funciona e é assim que ela funciona. É a seleção natural o fator chave. E eu acho mó barato. É muito legal discutir, decorrer sobre a evolução. Eu tenho feito poucos vídeos aqui referidos à evolução, visto que são vídeos muito trabalhosos, cara, muito trabalhosos. É preciso, assim, pegar uma grande quantidade de referência, fazer um estudo bem aprofundado, e eu só pretendo fazer esses vídeos depois que eu tiver mais de 100 mil inscritos, para ver se muda aí o algoritmo do YouTube, porque não tá dando, cara. Todo vídeo que eu faço super referenciado, super estudado, o YouTube vai lá e pum, detona o vídeo. Você vê esse vídeo aí do coronavírus, né, possíveis origens,
do morcego, todo ele referenciadinho, todo ele bonitinho, tal. Aí o YouTube vai lá e desmonetiza o vídeo. Aí, porra, não dá, né, cara? Não dá porque o vídeo quebra o vídeo. O vídeo é pouco divulgado. Eu espero que depois de 100 mil inscritos a gente chegar lá e você vai ajudar o canal, a gente mude isso aí. Mas o fato é que não só se reunir para estudar a teoria da evolução é importante. Também é importante o fortalecimento político, porque quem entende a teoria de Darwin é aquele cara que entende de ciência. E, infelizmente, por motivos políticos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, alguns grupelhos cismam de colocar as anticiências, como no caso do DI, né? O tal do design inteligente, que é mais conhecido dentro da academia como o famoso design demente, porque ele acredita que alguma coisa superior, pode ser até um alienígena, depende dos caras aí, mas é mais ou menos assim, uma inteligência superior criou algo, uma inteligência perfeita, criou algo perfeito, que tem nada mais, nada menos do que a área de lazer do lado da área de esgoto, de tão perfeito, de tão perfeito que que morre, que pega câncer, que pega doença, que nasce com anomalia genética, perfeito, tudo perfeito, né? Pois é. Existem grupos políticos que querem simplesmente calar Darwin, o que é muito negativo, porque Darwin é ciência, cara. Se você quer calar Darwin, mostre cientificamente aonde ele errou. Eu volto sempre a dizer, o sonho de qualquer cientista é desbancar o mais famoso. Então, o sonho de qualquer físico é simplesmente destronar Einstein. Assim como o sonho de qualquer biólogo, como eu, como qualquer um, é justamente destronar Darwin. Ora, se eu pudesse fazer uma teoria que fosse capaz de derrubar a teoria de Darwin, nossa, eu seria o primeiro a colocar ali, ei, Darwin errou nisso e a verdade é essa, pá! E aí eu ganharia toda a honra, toda a pompa e toda a glória. Seria o biólogo mais famoso de todos, destronaria Darwin. Então eu não sou cúmplice de Darwin. Eu quero mesmo destroná-lo. Só que tem um detalhe. Eu não consigo, porque a teoria está muito bem fundamentada. E, na verdade, todos os estudos que são feitos são corroborativos à teoria de Darwin. Olha que barato. E é linda também, né? Diga-se de passagem, eu babo só de ouvir falar. E é mó barato sentar e estudar sobre a biodiversidade, estudar sobre a zoologia, a botânica e ver o que os organismos possuem em comum, entender a filogenia, como ela funciona e as evidências que deixam claro que a teoria de Darwin é real, como por exemplo ao trocar de antibiótico. Você não faz isso quando dá errado? Pois é a evolução funcionando ali de uma maneira bem fácil de você entender, quando se usa inseticidas e de repente não está fazendo muito efeito para o mosquito da dengue. Pois é, a evolução funciona. Porém, alguns grupos políticos querem calar Darwin. Essa é a verdade. Calar de uma maneira forçada. E não é descobrindo coisas que poderiam ser contrárias à teoria de Darwin. Não. É enfiando pseudociência. Exatamente isso. E aí colocando alguém como quem será o Benedito? Na CAPES, cara. Isso é um ato político. Colocar um cara adepto da pseudagem, claramente adepto da pseudagem, é um método político de dizer, olha, nós iremos tentar calar Darwin de alguma maneira e não será pela ciência, será politicamente. Pois é. Sabemos que nos Estados Unidos toda hora alguém tenta fazer isso. Não teve lá o lance do senador que colocou lá para votação uma lei no qual o aluno poderia dizer a resposta errada dentro do contexto biológico, desde que aquilo fosse a favor das convicções dele. Então, por exemplo, se ele acredita lá que o homem veio do milho e colocar isso é a fé dele e tem que se aceitar cientificamente, ou então que o homem, por exemplo, veio do barro e ponto, e a costela, e ponto, e acabou. Você tem que aceitar e acabou, mesmo que a biologia diga o contrário. Pois é, ou seja, se faz isso de uma maneira política. E o design demente, né, Eberlin? Eberlin é um grande cientista.
na área dele. Mas da biologia ele não sabe nada, não. E aí vem com esse papinho aí do... Né, o design de mente, só para vocês terem uma ideia, é a terra plana da biologia. Tá bom? Da biologia. Então, a terra plana lá da geofísica, representada pelo Fonfon, na biologia temos também o terraplanista da biologia, que é o Eberlin. Entende? É a terraplanista, é a mesma coisa, é um terraplanismo da biologia. É essa galera do design de mente, que pensa que tudo é mágica. Pode pilim, pim, pim, pum. Perfeito. E essa galera está se fortalecendo, cara. Se fortalecendo politicamente. Voltado por grupos religiosos. Sim, aquela galera da famosa bancada. E é a bancada que se une, né? O BBB, Bíblia, Bala e Boi, eles se unem. E mesmo que a galera do gado, do boi, use ciência, por exemplo, para vacina, quando é sobre aquecimento global, eles são contra. Pois é exatamente isso que acontece. Então é óbvio que movimentos da pseudagem, do design inteligente, que é o famoso design de mente, vão querer, de alguma maneira, politicamente, tentar colocar, por exemplo, o criacionismo nas escolas. Tudo bem que a CAPES não pode fazer isso, mas ele pode fomentar ideologicamente, pode fomentar politicamente. Isso nada mais é do que um fortalecimento político. Olha, é a ponta do iceberg. Quando você coloca lá o Benedito, famoso defensor do design de mente, na CAPES, é porque outras partes estão se fortalecendo. E isso é bastante preocupante, visto que eles querem simplesmente calar a teoria da evolução, mesmo que seja real, ou seja, podemos evidenciar a teoria da evolução. E eles não param por aí. Eles podem, por exemplo, mesmo o Estado sendo laico, fomentar o uso de criacionismo dentro das aulas de ciência. Veja bem, são coisas diferentes, tá? Houve até uma discussão sobre aulas de religião, que elas teriam a sua importância. Tudo bem, concordo, cada área a sua área, toda narrativa tem o seu propósito, show de bola, mas é inegável que a ciência funcione. Ponto. É inegável. A ciência funciona. Agora, todas as vezes em que você tem aí uma criação religiosa a fim de combater a ciência, é um problema. Então veja a diferença. Vou lembrar aqui do fato do estado do Rio de Janeiro, na época famosa de Rosinha e Garotinho, que são, assim, digamos, evangélicos fervorosos e fundamentalistas. Nada contra os evangélicos, mas fundamentalista é ruim em todas as áreas, seja dentro do catolicismo, seja dentro do espiritismo, de onde for, até mesmo dentro da ciência. Fundamentalista é um problema. E na época, eles decidiram instituir aula de religião dentro do Estado, não para ensinar a história da religião, teologia, etc, o que for. Tá? Eu não estou aqui para brigar sobre o discurso das narrativas. Entendo que todas as disciplinas são importantes, mas destaco que ciência funciona. Porém, o objetivo deles, na época, isso é um jornal, que fique bem claro, era, dentro da aula de religião, usar argumentos para contrapor a teoria da evolução. Então não foi posta, a aula de religião não foi posta como aula de religião em si. Foi posta como, olha, isso aqui tem que ser usado aqui para o aluno ir lá na aula da ciência e falar contrário. Foi isso, foi bem claro. Eu lembro da entrevista da Rosinha falando, porque eu nunca entendi esse negócio de evolução, a gente tem que contrapor isso aí. Peraí. Então eles não criaram aula de religião para se ter aula de religião, para se entender as religiões, para se entender os mitos. Não. Eles fizeram isso com um intuito político. E essa foi a verdade. E eu lembro muito bem do edital. Houveram as vagas, eu só não lembro se eram 300 ou 500 vagas, porém estava escrito ali bem claro que o professor que deixasse a sua fé estaria automaticamente exonerado. Ora, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então eles criam aula de religião
para não tratar a religião e sim para professar uma fé dentro de sala de aula? Ah, isso foi muito diferente. Isso foi muito diferente, entende? E se o professor deixasse a sua fé, ele era exonerado. Esses professores existem ainda concursados no Estado. Óbvio que eles foram desviados de função, e muitas das vezes, visto que as aulas de religião foram um fracasso, porque não passaram de proselitismo religioso. E sim, foi posto com o intuito político de ir contrário àquilo que é ciência. Então, em Darwin's Day, eu me preocupo bastante com a situação atual do Brasil, visto que o grande guru de tudo, aqui agora, chama-se Olavo de Carvalho, adepto da pseudagem. Ele agora se intitula também terraplanista, não vem com esse papinho dizer que não é, porque ele foi terraplanista sim, nas suas argumentações. É um cara que é contra a vacinação, por exemplo, que acha que Darwin, Newton e Isaac Newton estavam equivocados, ou seja, totalmente pseudagem. E é o que está tendo aí. E o que você espera? Pode escrever aqui no canal, aqui, ó. O que você espera quando você tem um movimento desses? Quando você tem colocado simbolicamente na CAPES um presidente que não acredita na ciência. Ora, o cara, de certa forma, vai fomentar políticas ali sobre bolsas. E o cara é adepto da pseudociência e é contrário à ciência. Algo muito estranho está acontecendo ali. Veja, não havia nenhum problema em ele ser religioso e presidente da CAPES. Nenhum problema. Qual é o problema nisso? Cada um tem a sua religião. Você pode muito bem ser cientista e ser religioso. O que você não pode é colocar a sua religião acima da ciência quando você está fazendo ciência. Imagina, que doideira, né? Pois é. Então, simbolicamente, é algo muito preocupante. Logo, meu querido espartano, minha querida espartana aqui do canal, peço cautela, peço comemoração no Darwin's Day, mas lembre-se que também é dia de luta. Show? O canal aqui, ele agora não faz mais parte da Resistência Científica, mas agora faz parte do selo dos divulgadores da ciência. E é bonitinho esse selo, né? Caraca, maior cópia da DC, hein? Que nerdaiada do caceta, é? Pois é, se inscreve aí, até a próxima.